Exercício 563 da compilação de exercícios do Beer em Johnston, da Unidade Curricular de Mecânica. O que se pretende no exercício 63 é a determinação das reações de apoio de uma viga com dois apoios, um apoio A, um apoio fixo, e o apoio B, um apoio móvel, e sujeita a um carregamento composto por três parcelas, uma à esquerda retangular de 1500 newtons por metro, uma triangular que parte do zero e vai até aos 3000 newtons por metro num comprimento de 1.8 e finalmente uma parcela também uniforme de 3000 newtons metro no 1,20 m terminal da viga. Em termos da metodologia de resolução, esta determinação das reações de apoio passa necessariamente por especificar corretamente, em primeiro lugar, as reações de apoio, quantas são e quais são. Temos uma reação vertical em RA e uma reação vertical em RB. Note-se que desprezo desde já e de imediato a reação horizontal, já que não existindo cargas horizontais, não é necessário mobilizar nenhuma reação horizontal, que naturalmente a ocorrer seria em A, e das resultantes das cargas distribuídas, portanto, dos três blocos das cargas distribuídas. Portanto, a P1 e a sua localização, que iremos determinar como estando afastado do apoio A de uma distância xp1, a resultante P2 da parte triangular, que determinaremos como estando afastada xp2 deste apoio A, e finalmente a parcela P3 também afastada de uma distância xp3. Posteriormente, o estabelecimento das equações de equilíbrio de forças verticais que envolverá duas incógnitas, a RA e a RB, e o momento em relação a um ponto qualquer, permitirá obter a solução. E é aqui que reside a chave do problema, naquele sentido que é a correta escolha do local aonde se deve proceder ao momento que ajudará os cálculos, facilitando, por vezes, a resolução do problema, se for criteriosamente escolhido, às vezes permite a eliminação de variáveis. Neste caso, como nenhumas das cargas têm linhas de atuação passando pelos mesmos pontos, portanto aqui será rigorosamente indiferente a escolha ou de fazer momentos em relação a A ou fazer momentos em relação a B. Proceda-se então à simplificação do problema, substituindo as ações pelas suas resultantes, ou seja, a resultante é sempre igual à área da carga, o valor da carga, a intensidade, vezes o comprimento em que ela atua, isto para uma carga retangular, pondo essa resultante a atuar no centroide da área correspondente e estabelecendo o diagrama de corpo livre da estrutura. Para esta estrutura nós sabemos que vamos ter duas reações, a reação RA e a reação vertical em RB. A resultante do primeiro troço de carga à esquerda a área desta carga é 1,5 kN vezes 1,20 m, o que dá um total de 1,5 vezes 1,2 em termos de carga. A sua localização será no centro deste retângulo, ou seja, a ponto 6 do apoio A. Passando para a segunda parcela, a sua resultante, sendo um triangular, será a base vezes a altura sobre 2, ou seja, em termos globais de carga, ela terá uma intensidade de 3 vezes 1,8 a dividir por 2 e estará aplicada a 2/3 da distância de 1,80 m em relação ao apoio A. E, portanto, será 1,20 m. Finalmente, o terceiro troço
é um troço de 3 kN num comprimento de 1,20 m, portanto a sua resultante será 3 vezes 1,2 e o afastamento ao apoio A, se quisermos, ao apoio B, será de 60 cm apenas. Portanto, porque está no centro de gravidade deste retângulo. Em termos de equações de equilíbrio, vamos proceder à verificação do equilíbrio de forças verticais, portanto, as duas reações terão que ser iguais à totalidade das cargas aplicadas e, por outro lado, irei executar o equilíbrio de momentos em B por forma a determinar a reação em A e, consequentemente, depois, por substituição na equação de equilíbrio de forças verticais, obter a reação B. Passemos então ao estabelecimento das equações de equilíbrio. Temos neste problema que a possibilidade de recorrer ao equilíbrio de momentos e ao equilíbrio de forças verticais, atendendo a que o equilíbrio de forças verticais obriga ao envolvimento simultâneo das duas variáveis que pretendemos determinar. Não é por aí que a solução deve ser alcançada e é preferível proceder primeiro ao equilíbrio de momentos em relação a uma das reações. Eu vou optar por fazer o equilíbrio de momentos em relação a B, que permite ser uma equação que, ao ser estabelecida, envolve apenas uma das variáveis, neste caso a reação A. E, portanto, em relação ao equilíbrio de momentos em relação a B, uma das forças será a correspondente ao primeiro retângulo de carga num total de 1,8 kN, o que esta carga está afastada do ponto B, neste caso de 60 em relação ao ponto A, mais um 80, mais um 20, que é a distância do A ao B, ou seja, 1,8 vezes 0,6 mais 1,8 mais 1,2. Temos depois a força da área em triângulo, que tem uma resultante de 2,7, estando o seu centro de gravidade afastado do ponto A de 1,2, pelo que o momento provocado por esta força em relação a B é 2,7 vezes 1,8 mais 1,2 menos aquele 1,2. E, finalmente, temos a força do último troço do carregamento retangular no valor de 3,6 kN, a qual está afastada da reação B de 0,6, pelo que o momento que ela provoca será 3,6 vezes 0,6, e todo este momento tem que ser equilibrado pelo momento provocado pela reação A, que dista de B de 1,8 mais 1,2. E, portanto, fazendo este equilíbrio, resolvendo esta equação em relação a RA, resulta que 3 vezes RA igual a 13,5, onde RA igual a 4,5. Por outro lado, recorrendo agora à equação de equilíbrios de forças verticais, temos que RA mais RB tem que ser igual, portanto, às forças aplicadas, 1,8 mais 2,7 mais 3,6, pelo que RB resulta igual a 3,6 kN. Passemos à verificação do resultado. É que neste tipo de problemas é muito fácil a verificação dos resultados, bastante comparar as ações atuantes na estrutura com as reações obtidas e verificar que os valores coincidem um em relação ao outro. E, portanto, em termos das ações, temos a carga P1, P2 e P3 no valor de 1,8 mais 2,7 mais 3,6, o que nos deu um total de 8,1 kN. E, por outro lado, as reações que acabamos de calcular é um RA mais um RB no valor de 4,5 mais 3,6, o que também resulta em 8,1. E, portanto, apesar desta verificação não ser uma garantia absoluta de que não houve erros nas contas, é um bom indicador de que, em princípio, a resolução estará correta.